Muito bom estar aqui novamente. Faz um tempinho que eu não volto na casa no sábado. Meu dia de vir é o dia de estudar. Tu disseste que eu vim aqui para, ensinar, mas ninguém vem aqui para ensinar, a gente vem aqui para aprender. Todos nós. E cada um de nós que sobe aqui aprende muito mais ainda com as experiências que troca com cada um de vocês. Hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 13 do Evangelho, que fala sobre a fé que transporta montanhas. Deixamos nosso trabalhinho com 2 capas aqui, perdão. A gente vai estudar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o item 11, as instruções dos Espíritos, e depois sobre o item 12, que nos fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade, através do Espírito Protetor, José, que nos ditou essa parte, isso em 1862. Então, por que a fé é a mãe da esperança e da caridade? Vejam que a fé nunca anda sozinha, nunca. Então, ela está acompanhada de suas irmãs, como é colocado no Evangelho para nós, sendo as irmãs a esperança e a caridade. O que nos leva a ter fé é justamente a esperança. E através da execução dessa fé, que é praticando a caridade, é que a gente vai aumentando a nossa fé. Então, o Espírito José nos fala que todas as virtudes nascem da fé, que deve ser ativa e não contemplativa e não adormecida. O que isso quer dizer para nós? Que a fé não é só... Nós damos o primeiro passo quando nós resolvemos estudar, quando a gente vem aqui no centro, quando a gente vai na nossa igreja, porque nem todos são espíritas, né? Quando a gente vai assistir uma palestra, que nem sempre está ligada, por exemplo, a uma religião. E isso é importante. É importante que a gente tenha fé. Porque a fé não é necessariamente só no outro. É engraçado como às vezes a gente tem fé na força do outro, na capacidade do outro, mas a gente não tem fé na gente. Então, muitas vezes nós saímos para buscar fora o que está dentro. O que nós queremos dizer com uma fé que não é adormecida? Que não adianta apenas falarmos sobre a fé. Nós temos que exercitar a fé, porque o Evangelho é isso. Ele deve ser posto em movimento. Então, se a fé move montanhas, que é o título do nosso capítulo de hoje, nós também devemos nos mover em direção aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, aquilo que a gente sonhou, pensou para a nossa vida e que a gente colocou lá na frente. Porque a gente nunca coloca o sonho aqui agora, a gente sonha com o futuro. E aí é que entra a nossa fé, porque ela nos dá tempo de ser exercitada. Essa busca pela fé, pela concretização dos nossos sonhos, é que nos leva a buscar realmente aquilo que a gente está querendo, seja onde for. Pode ser no centro espírita, pode ser no grupo com os amigos, pode ser numa festa, pode ser na praia, quando a gente senta lá e fica olhando para o horizonte e pensando o que poderia acontecer na minha vida para eu chegar onde eu quero. E esse chegar onde eu quero, ele tem vários caminhos, porque cada um de vocês está pensando o que vocês querem. Eu estou pensando o que eu quero. Então, não são as mesmas coisas que nós queremos. Nós queremos chegar em algum lugar, nós queremos conquistar alguma coisa. Mas uma coisa é certa, cada um de nós que está aqui está buscando melhorar a si mesmo em primeiro lugar. Então, essa busca é uma parte importante quando nós queremos algo, mas não basta só acreditar e dizer eu quero. Eu tenho que colocar esse acreditar em movimento. Eu tenho que andar, eu tenho que ir em busca daquilo que eu quero. Então, nós temos que nos mover em direção ao nosso objetivo. Isso seria colocar essa nossa fé em movimento. Porque uma fé ativa eu posso somente rezar e pedir a Deus, mas eu não vou fazer absolutamente nada. Eu não sei se vocês conhecem, é uma historinha do pescador que foi para o mar, que é um exemplo da fé adormecida, digamos assim, ou melhor, mais ainda, é um exemplo porque a fé, ela tem que ser uma fé pensada, raciocinada, e não uma fé cega. Então, conta a história que uma vez um pescador saiu para o mar, na sua pequena canoa, e foi pego de surpresa por uma tempestade. E ele, um homem temente a Deus, ele orou e pediu, Senhor, me salve. E Deus lhe mandou em primeiro lugar, uma outra embarcação que passou por ele
e viu, enxergou ele à distância, quase à deriva, e eles foram até lá e disseram, né, vem, passa para o nosso barco que a gente te socorre. E ele não aceitou. E por que ele não aceitou? Porque ele esperava que Deus, ele pediu para Deus o socorrer. Então ele não aceitou, a embarcação foi embora e ele continuou lá à deriva e a sua canoinha enchendo d'água. Então veio um helicóptero com os bombeiros, enxergaram ele e tentaram salvar e largar a corda para que ele subisse a escadinha, e ele mais uma vez não quis subir, porque ele esperava que Deus o salvasse. Mas ele queria salvação, ele tinha fé que Deus ia salvar. E assim foram acontecendo diversas oportunidades e possibilidades dele ser salvo, e ele não aceitou nenhuma e morreu afogado. Triste a história, né? É só uma historinha. O que a gente quer dizer com isso? O que aconteceu? Que Deus nos manda os caminhos, nos manda as pessoas. Não é Deus que vai abrir o céu lá de cima e vai dizer, venha meu filho, e nos dá a mão. Nós temos que ter fé, mas é uma fé raciocinada, é uma fé pensada. Não é uma fé cega em que a gente acredita em alguma coisa que nem a gente sabe explicar. Todas as oportunidades foram dadas e nenhuma foi aceita. Então, isto é uma fé que não é realmente a fé que nós esperamos, a fé exercitada, a fé pensada, a fé que nos faz raciocinar, que nos faz pensar e chegar a algum lugar. A gente tem que pensar nas coisas que a gente quer e enxergar as oportunidades. Essa historinha é mais para dizer, foi mais para a gente colocar em forma de um exemplo do que muitas vezes a gente faz. A gente senta, ora, reza, pede, mas não se liga, não se dá ao trabalho de pensar que muitas vezes a oportunidade está ali. Às vezes a gente está em casa meio deprimida, não é nem com depressão, mas deprimida porque todos nós temos os nossos problemas nas nossas vidas. Especialmente aqueles que estão longe de nossa pátria, a maioria de nós não nasceu aqui, que deixou seus amores, que deixou familiares. Então, muitas vezes, tem certos dias que aquela tristeza bate mais forte e a gente sente saudade. E uns podem ir, outros não. E alguns podem vir para nos visitar e outros não. Aí a gente fica deprimidinha, sentadinha num cantinho triste. E não pensa, quer melhorar. Pensa, eu queria ficar feliz, eu não queria sentir isso. Em primeiro lugar, não tem nada de errado em sentir isso. Sinal que a gente tem pessoas para amar. A gente tem pessoas para sentir saudade. Pior seria se nós estivéssemos sentados e não tivesse ninguém para nós nos lembrarmos, ou ninguém para se lembrar de nós. Então não tem nada de errado em sentir isso, mas ninguém gosta e não deve ficar para baixo, porque a nossa energia tem que fluir, ela tem que ser positiva, ela tem que fluir para o alto. Então o que a gente podia fazer naquele momento? Eu fazer coisas que nos dá prazer. Vamos fazer um trabalho voluntário? Vamos limpar a casa? Nem todo mundo gosta, né? Mas é um mal necessário. Vamos para a praia? Vamos fazer uma caminhada? Vamos fazer alguma coisa bacana? Vamos olhar um filme legal que inspire? Vou chamar uma amiga para conversar comigo. Tem um animalzinho de estimação, tadinho do bichinho, tá lá no cantinho e a gente lá, emburrada, quieta no canto, e o bichinho ali te cutucando, te cutucando. Dá um carinho, pega ele no colo. Se for um cachorrinho, leva para dar uma volta. Se for um gatinho, põe ele e faz um carinho. Daqui a pouco a energia negativa se foi. Mas não, a gente fica sentado muitas vezes e não enxerga que as oportunidades estão todas ao nosso lado, todas estão ali. O gatinho é a ajuda que Deus mandou, o cachorrinho é a ajuda que Deus mandou. A amiga que toca o telefone, a gente pega assim, puxa, logo agora eu tô tão para baixo. Gente, é por isso mesmo que ela ligou, porque você tá para baixo. Então pega, atende, daqui a pouco já muda totalmente a energia. Então, o nosso convite, o convite do Evangelho, é para a gente exercitar essa nossa fé, a gente colocar isso em movimento. Então, essa fé para a realização de algo, ela aciona uma vontade, ela deve acionar uma vontade de querer, porque é essa vontade de querer que vai direcionar as nossas energias, vai fazer essa energia fluir em favor da realização. Então, o Evangelho nos diz assim, na esperança e na certeza de conseguir o nosso objetivo, seja ele qual for, e essa certeza e essa esperança são ambas produtos da fé, é isso que leva o homem e a humanidade a progredir. Imaginem vocês que se nós ficássemos sentados, deprimidos, pensando nos problemas o tempo todo, onde é que a gente vai parar? Em lugar nenhum, né? Porque quem fica sentado o tempo todo não vai a lugar nenhum. Então essa é isso que o Evangelho, de uma forma geral, quando nos fala,
e fala ao coração, ele quer que a gente exercite, que a gente ponha em movimento. É isso que vai dar sentido à nossa vida. Quer ver uma coisa que dá sentido demais à nossa vida? Quando a gente está lá, sentadinha, deprimida, pensando nos nossos problemas, e de repente alguém precisa de nós. E aí a gente se sente útil naquele momento. E a gente vai lá e ouve um amigo que está com um problemão super sério e a gente pensa, nossa, eu estou até com vergonha de estar deprimida com o meu pequeno problema. Nossa, o problema é 10 vezes maior que o meu. E a pessoa conversa conosco e quando termina a conversa, ela dá um suspiro, se sente mais leve. E a gente pensa assim, nossa, eu fui capaz de dividir, de ouvir, de dividir. Eu estou fazendo um trabalho voluntário com uma pessoa nesse momento, porque eu estou sendo capaz de dividir, de ouvir o que essa pessoa falou. A pessoa resolveu o problema? Não, ela não resolveu. Mas os nossos ouvidos, o nosso ombro amigo, ajudou esse problema a tornar mais leve. O próprio problema se tornou mais leve. Porque talvez a própria pessoa, às vezes, a gente acaba rindo até dos problemas, né? Dizem que a gente começa a ficar mais feliz e começa a evoluir no momento que a gente consegue olhar para os próprios problemas e a rir deles. Porque, normalmente, a gente não acha graça dos problemas da gente. O da gente é sempre maior. Vocês já viram isso? O problema da gente é sempre maior do que o do outro. Não é assim? Quando alguém fala assim, nossa, quebrei um dedo. Ah, mas eu quebrei a mão. Ah, mas eu machuquei o pé ou eu perdi dinheiro. Nossa, eu perdi muito mais aquela vez lá da poupança e tal. Parece que a gente sente um prazer em que o nosso problema, em que a nossa dificuldade, e mostrar para o outro que o nosso problema é maior. Enquanto que a gente devia simplesmente pensar com leveza, nossa, que bom que eu já venci aquele problema lá do dinheiro que eu perdi, da mão que eu quebrei, né? Mas não, a gente tem aquela coisa assim de... É como se a gente gostasse de viver nesse momento em que a gente é triste e aceita. Nós não podemos aceitar isso. Porque não foi para isso que nós viemos aqui. Problemas todos nós temos. O que importa, o tamanho do problema, quem dá a dimensão dele somos nós. Porque se eu olhar de fora o problema do outro, eu sempre vou achar que o problema do outro é mais fácil de resolver. Eu tenho fé no outro e não tenho fé em mim. Porque o meu problema é sempre desse tamanho. Agora, o problema do outro eu olho e penso, não, mas a gente sempre tem solução, não é mágica para o problema alheio, né? Não, isso é fácil. Não, mas eu te ajudo. Aí o outro diz, não, mas não sei o que. Não, mas não é assim e tal. Eu te ajudo, blá, blá, blá. O meu problema é maior, o da fulana é maior. Então, vocês vejam que a gente tem fé. Mas a gente tem fé no outro, não na gente. Porque a gente para e senta assim, poxa, e eu? Como é que eu vou resolver meu problema? Gente, se nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós temos capacidade de, ao emprestarmos os nossos ouvidos, os nossos ombros, para que um amigo possa nos contar das suas tristezas, dividir conosco e torná-lo mais leve após, imagine o que nós podemos fazer conosco mesmo, se nós somos capazes de fazer com o outro. Se isso saiu de dentro de nós, nós temos que ter fé na gente. A primeira fé que se deve ter, a fé raciocinada, é fé na nossa capacidade de entendermos o que é a fé, de aceitarmos a fé. Aí, então, a gente consegue ajudar o outro. Lembra da máscara de oxigênio no avião? Primeiro coloca em você mesmo, depois em quem estiver ao seu lado. Se nós temos toda essa capacidade, nós podemos ajudar o outro também. Então, fé é assim, ó. Primeiro a gente coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Isso significa ter fé? Uma fé raciocinada, uma fé que, se nós estamos aqui hoje, estamos no nosso melhor momento, na nossa melhor encarnação, e se nós olharmos cada um de nós para trás e vermos a pessoa que nós éramos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, o que a gente já mudou nesse tempo todo, as mesmas questões que muitas vezes não estão mais se repetindo conosco, porque quando a gente consegue resolver alguma coisa na nossa vida, essa questão não volta mais. Quando ela fica repetindo e voltando o tempo todo, é porque nós ainda não resolvemos. Então, quando a gente vê situações se repetindo com outras pessoas, e a gente olha e pensa assim, eu vivi isso há 10 anos atrás, e eu reagi assim, assim, assado. Aí a gente pensa assim, nossa... hoje, com a cabeça que eu tenho, com a maturidade, com o conhecimento, com o coração mais leve, eu não reagiria dessa forma, eu não resolveria dessa forma. Isso é ou não é evolução? A gente não está evoluindo? Então a gente olha para trás e pensa, nossa, eu não tinha fé em mim naquela época, mas olha quem eu sou hoje. Eu sou um ser muito melhor do que eu era. Eu já cometi erros.
e cometo ainda. É para isso que nós estamos aqui, para aprender. Mas o olhar para trás e ver que nós cometemos erros no passado que hoje já não cometemos mais, é mais do que uma garantia de que realmente isso é ter fé. Nós temos fé em nós mesmos, por isso que nós estamos aqui buscando e procurando. Então, nós espíritos que constituímos essa humanidade da Terra, que somos espíritos em provas, expiações, e, portanto, em caminho de regeneração, nós temos uma certa dificuldade em entender a lei do amor. A gente entende ainda mais pela dor do que pelo amor. E para aceitar e viver essa lei do amor, nós precisamos ter fé em Deus, para que a gente consiga entender os momentos difíceis pelos quais a gente passa. Porque senão a gente vai perder. Não é quando acontecem coisas tristes que a gente perde a fé? E para muitos de nós já aconteceram muitas coisas tristes, muitas situações difíceis na nossa vida, que daí a gente para e pensa assim, imaturamente, porque isso não seria a nossa maneira de pensar. Não uma maneira correta de alguém que já entendeu a fé como fazendo parte de sua vida. A gente pensa assim, mas por que eu? Por que isso foi acontecer comigo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não mereço isso desse momento tão difícil. Mas é que aquele momento difícil eu estou tão para baixo que só o que eu atraio para mim são mais situações difíceis na minha vida. Agora, quem de nós pensou, que se acertasse na loteria hoje ia pensar assim, por que eu? Mas por que isso aconteceu comigo? A gente se intitula merecedor do que é bom. Mas a gente acha que as situações difíceis, a gente taxa elas de não boas, de negativas. Então a gente pensa assim, não, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque a gente não tem fé, a gente olha de fora e a gente não entende que é uma lição que está sendo dada. Tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo. Nada acontece por acaso. Eu sou uma pessoa que às vezes eu ainda uso e depois explico. Em vez de simplesmente banir a questão, eu digo assim, por acaso aconteceu isso. Depois eu digo, mas eu não acredito em acaso, eu falo pela força do hábito. Porque a gente sabe que nada na vida acontece por acaso. Nem as coisas boas e muito menos as ruins. Todas elas vêm para a nossa vida, essas situações, para nos ensinar. Só que às vezes nós estamos tão tristes, tão preocupados com outras coisas, que o que acontece conosco? A gente simplesmente desanda de vez e fica pensando por que aquilo aconteceu e cada vez acontecem mais coisas ruins. O que nós devemos fazer, na verdade, é tentar acalmar nossa mente, acalmar o nosso coração, buscar lá dentro de nós aquela fé que a gente está aprendendo a regar e a tornar ela maior e mais forte a cada dia e pensar, se isso está acontecendo comigo, tem um objetivo, tem uma lição aqui para mim. Eu preciso aprender essa lição. E só o fato de eu me acalmar e olhar de fora, eu já vou entender que está tudo ok, que não tem nada de errado, que pode ser, sim, difícil. Mas não é errado. Então, se nós não tivermos fé em Deus e nas suas leis, nós não vamos conseguir nos desenvolver de forma consciente, nem a nós mesmos e muito menos os potenciais individuais que cada um de nós carrega, e principalmente os potenciais espirituais. A gente tem um potencial enorme, como a gente vai ver mais adiante, inclusive com relação à cura, que a gente não tem ideia. A gente está curando as pessoas, às vezes, quando está ouvindo, quando está trocando uma ideia, a gente está curando alguém. E a gente não tem noção. A gente olha para a pessoa e vê que ela saiu feliz da vida de ter conversado conosco. Ou vamos fazer o contrário. Quando nós estamos para baixo e chega um amigo e senta conosco e conversa, aquela pessoa bacana que te põe para cima, e depois quando termina a conversa, tu está super bem. Está se sentindo super tranquilo. Quer dizer, a pessoa nos curou naquele momento. Ela nos ajudou também. Então, é uma faca de dois gumes, né? Aquilo vai e volta também. Tudo que a gente faz pelo outro, volta pra gente também. Então, se nós podemos ajudar o amigo já nos ajudou e vai ajudar muito mais vezes em todos os momentos de dificuldade em nossas vidas. Então, esse nosso potencial espiritual, ele é constituído de elementos intelectuais. Nós temos que ter o conhecimento intelectual, mas mais do que isso, a moral. Porque a gente às vezes vê pessoas super simples que não têm um conhecimento intelectual, mas tem moral. Moral no sentido de que a pessoa tem uma fé enorme. A gente vê muito isso, às vezes, comunidade pequenininha, pessoa que não tem acesso a estudo, mas é uma pessoa assim que passa pra gente, a gente admira, a gente olha e pensa assim, nossa,
que força que tem aquela pessoa, né? A gente olha toda a trajetória da vida da pessoa e vê que teve uma vida super difícil, com todas as dificuldades do mundo. Aí a gente olha para a gente mesmo, para um pouquinho, olha e pensa, nossa, eu tenho tudo isso de material, já vamos começar pelo material. E eu tenho todo um amparo espiritual de amigos, de conhecimento, eu vou no centro, eu tenho livro, eu tenho internet, eu tenho tudo isso, e eu não consigo ter a paz de espírito e a compreensão que aquela criatura que planta lá, mora na zona rural, planta, às vezes nem na igreja vai, tem. Aquela pessoa tem muito mais fé do que eu, porque a moral daquela pessoa está muito mais adiantada do que a minha. Porque a gente tem mania de comparar as pessoas pelo que elas têm. A gente tem que se comparar pelo que nós somos. E, na verdade, a gente nem devia se comparar. Porque cada um de nós é único. A gente pode, sim, pegar um exemplo de alguém que a gente acha bacana, alguém que a gente acha legal, que sabe lidar com os próprios problemas, que tem uma vida tranquila, porque isso, às vezes, é o que mais faz a gente sentir vontade de ser igual ao outro. Não é nem pelo material. Porque o material a gente vai lá, a gente trabalha, a gente rala e a gente até consegue. Mas, às vezes, a gente não consegue ter paz, a gente não consegue entender as coisas que acontecem, a gente não consegue lidar com os nossos problemas. Então, isso, às vezes, é falta de fé. Se cada momento desses a gente pudesse parar um pouquinho, olhar para dentro de si mesmo e pensar com amor que nós somos seres que merecemos amor de nós mesmos, a gente ia se olhar com mais carinho, com o mesmo carinho que a gente consegue olhar para os outros. Porque a gente tem, como eu disse, a gente tem mais fé no outro, a gente tem mais carinho pelo outro, aceita mais que o outro é capaz do que nós. Então, vamos começar pela gente mesmo, vamos explorar o nosso espírito, a fortaleza que é o nosso espírito, para que a gente possa seguir adiante e fazer isso com as outras pessoas também. Bom, a fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que leva à infinita potestade. É a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. A fé cega é como um farol vermelho. É como um farol cujo vermelho clarão não pode transpassar o nevoeiro. Como eu falei ali agora há pouco, né? A historinha do pescador da canoa. Então, existia um nevoeiro entre ele e Deus. Ele queria ver Deus, ele não enxergava Deus em tudo. Nas pessoas que foram para socorrê-lo. Já a fé esclarecida é um foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Ou seja, olha a diferença. A fé esclarecida é como se nós pudéssemos ver o futuro diante de nós, vermos a estrada, e a estrada está iluminada, enquanto que a fé cega, ela tem um nevoeiro, ela não nos deixa ver, ela tem uma cortina, não nos deixa ver depois daquilo. Só por aí a gente já consegue determinar se a nossa fé é realmente verdadeira ou se a gente está pensando que tem fé e ainda não desenvolveu a nossa fé. Porque esse foco elétrico ilumina com brilhante luz a estrada que nós temos à nossa frente a percorrer. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé, então, é profunda, inabalável e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Essa passagem está no livro Depois da Morte, Leon Denis, né? Kardec, né? Que praticamente resume o que a gente vinha conversando aqui, com relação a uma fé profunda e inabalável que nos habilita, então, a superar o obstáculo. Por quê? Porque quando a nossa fé não é verdadeira, não é profunda e não é inabalável, ela é ao contrário, ela é abalável. Ou seja, qualquer problema que acontecer na nossa vida, nós vamos esmorecer, nós vamos cair e nós não vamos conseguir superar. E aí a gente para e pensa que, meu Deus, de novo, por que isso está acontecendo comigo? Nós temos que nos tornar maduros espiritualmente, entender. Para isso, eu já dizia, eu até esqueci, mas o nome. Mas tem uma passagem que diz que, Marisa, me corrija se eu estiver errada, eu acho que é alguma coisa dos gregos, né? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates, eu não lembrava o nome.
Sócrates, Hipócrates, é tudo muito parecido. Obrigada. Então, isso é uma parte importante. Quando Sócrates... Eu também disse isso na pergunta 919. Quem? Kardec perguntou, né? O que é que a gente deve fazer para vencer as más tendências, as más inclinações? Aí ele disse, o sábio da atividade evolutiva, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti Quando a mesmo. gente se conhece, a gente pode evitar mesmo, Só quando a gente conhecer a gente mesmo, a gente vai poder fazer diferenciações, como nesse momento aqui, de a gente mesmo olhar e pensar. Fé é uma palavrinha tão pequenininha, a gente pensa que tem muitas vezes. Até o primeiro obstáculo. Quando a gente realmente pode parar, se deparar com o problema, sentar e pensar tranquilamente. Mas a minha fé vai até onde? Se tiver o nevoeiro na frente, é porque a minha fé parou ali, então ela não é profunda. Porque a fé verdadeira sabe que... Tem até onde eu morava lá no Brasil, tinha um ditado que dizia: serração baixa, sol que racha. Ou seja, depois da serração que vem, e que tu não enxerga nada por menos de uma quadra, vem um sol enorme, brilhante, e aquele dia fica quente, fica gostoso nos nossos invernos terríveis lá do sul. Então, é uma coisa, parece uma coisa bobinha assim, mas é um ditado interessante, né? A gente pode até pensar assim, olha, se apareceu na minha frente uma serração forte, ixi, minha fé parou aqui, então... Mas eu sei que depois do nevoeiro, lá na frente, quando se abrir a cortina, tem mais alguma coisa esperando por mim. Se eu acreditei nisso, se eu pensei nisso, então a minha fé agora sim está se tornando uma fé mais forte. Ela está em movimento, está se fortalecendo. E isso nos leva a evoluirmos individualmente, cada um de nós. Porque a fé, ela não é uma coisa comunitária. Pode ser que alguém de nós aqui tenha uma fé enorme, inabalável, apenas um de nós tem. E os outros estão ali na frente do nevoeiro. É uma coisa individual. E como mostra na passagem aqui em cima, ela... é que ele diz aqui... Ó, ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da vida. Porque é muito fácil ter fé quando só acontecem coisas boas. É que nem um administrador. É fácil para um administrador de uma determinada empresa fazer tudo andar como deve se tem dinheiro na empresa. Se tem dinheiro sobrando, tudo funciona. A gente faz assim e resolve, faz assim e resolve. Agora, o bom administrador mesmo vai resolver os problemas quando ele tiver que lidar com a sua criatividade e tentar fazer um jogo de cintura e tentar fazer a coisa andar com pouca grana. Um exemplo, né? Então, a mesma coisa acontece aqui. Se nós não passarmos por essas tribulações, cujo único objetivo é nos tornar mais fortes e preparados para o futuro, com certeza a gente vai ficar ali naquela roda viva onde as coisas vão e voltam e a gente não sai do lugar. A nossa fé, então, a fé de uma maneira geral, ela deve ser a base da regeneração. Ou seja, de uma recuperação espiritual, de um viver em erros, enganos, maldades, frutos da imperfeição, do egoísmo e do orgulho. Praticamente a gente resumiu numa pequena frase o que foi dito anteriormente. As tribulações vêm para nos tornar mais fortes, para nos ensinar. E essas tribulações fazem com que a gente se regenere. Então a gente vai passar, sim, por erros, por enganos. Algumas vezes a gente vai achar que é injustiça, que a gente não devia estar passando por aquilo. Ainda que hoje a gente tenha o conhecimento de que as coisas não acontecem por acaso, tudo tem um motivo, embora eu ainda... A fé nesse momento seria eu acreditar que mesmo esse momento difícil que eu estou passando nesse momento, vai passar, vai me ensinar alguma coisa. Que lá no futuro eu vou olhar para trás, talvez eu até ria e pense assim, meu Deus, e eu pensei em desistir, e eu achei que eu não ia vencer. E a gente até dê risada. E olha a pessoa que eu me tornei hoje. Olha o quão forte eu sou hoje. Então, essa é a base da regeneração. Por quê? Porque o sofrimento nos vai levar a crescer. A lição, ela vai vir de qualquer forma. Mas o sofrimento, o tamanho do nosso sofrimento vai depender do jeito, dos olhos que nós vamos usar, do tamanho que nós vamos dar para enxergar o problema. Então, às vezes, a gente enxerga as coisas maiores do que elas são. A gente tem uma certa tendência a fazer drama na vida. E, às vezes, o problema não é assim tão grande, a gente que faz ele grande. Principalmente se a gente já tiver com algum outro problema qualquer.
Aí, então, a gente acha que o mundo desabou na cabeça da gente, faz um drama, grita e, nossa, fica tudo fora do normal, até que a gente se acalma, senta e pensa de novo e olha de fora. Seria tão bacana se a gente realmente, fisicamente, pudesse deixar o problema aqui, ou o nosso corpo com o problema aqui, sair um pouquinho e olhar de fora. E acontecer aquilo que acontece quando a gente quer ajudar um amigo. A gente bota panos quentes, né? O problema do amigo é sempre fácil de resolver. A gente ia conseguir fazer isso com o nosso, resolver muito mais fácil, de uma maneira alegre, uma maneira leve, tranquila, para a gente sofrer menos, porque o sofrimento é opcional, depende do tamanho e da dimensão que a gente dá para o nosso problema. A fé viva, então, ela não é um patrimônio transferível, é uma conquista pessoal. Isso que nos diz é André Luiz. Cada um de nós vai passar pelas nossas batalhas, as nossas dificuldades, e nós vamos crescendo, e vamos nos melhorando, e vamos nos tornando aquele ser que a gente é hoje e agora, nesse momento. E que daqui a 1 ano, 2, a gente vai olhar para trás e vai ver quanta coisa a gente venceu nesse período, que a gente nem sentiu passar, que passa num estalar de dedos. O que é o exercer a nossa fé? O exercer a nossa fé é aquilo que nós somos hoje, que está aqui à esquerda, e o que nós queremos ser amanhã. É a nossa fé que vai nos levar a chegar onde nós queremos ir. A nossa fé vai nos fazer dar um salto. Quando a gente aprender a exercitar a nossa fé, a gente vai sair do ponto A e vai ao ponto B. E aí a gente vai dizer, nossa, quando eu estava lá no A, eu pensava assim, agora que eu estou aqui no B, eu penso assim. E olha o tanto que eu evoluí, olha o tanto que eu aprendi nesse meio tempo. Sem a fé que mantém em atividade essa nossa vontade de querer transformar-se em uma melhor pessoa, em um aperfeiçoamento contínuo e perseverante, independente dos ambientes que nós estamos, das situações e dos acontecimentos, e também das pessoas com as quais a gente convive, que também não estão em nossa vida por acaso, buscando a tudo e a todos compreender, isentando-se de emoções e sentimentos negativos. Esse esforço não se manterá. Nós não podemos ficar nesse sentimento negativo. Nós temos que fazer a nossa parte de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar cada dia. E quando nós nos vermos assim, pararmos e pensarmos assim, meu Deus, eu errei de novo, eu falhei de novo, acho que eu sou uma pessoa sem fé. Porque mais uma vez eu estou aqui e eu consegui não entender que esse momento é difícil, mas tem uma lição para mim. Tem alguma coisa de errado nisso? Absolutamente nada de errado nisso. A gente vai cair e levantar quantas vezes forem necessários. O importante não é quantas vezes se cai. O importante é quando se levanta. Porque quando a gente levanta, a gente vem novamente mais forte e certamente com a lição aprendida. Porque nesse salto que a gente quer dar aqui, ó, a gente vai cair, a gente não vai pular direto como está ali, não. É meio grande o espacinho. Então, esse espaço entre o que nós somos e o que nós queremos ser, é o ser que eu sou hoje e o ser mais evoluído que eu quero ser a cada dia que passa. Hoje eu quero ter lidado com os meus problemas e com minhas dificuldades e também com as minhas alegrias melhor do que eu lidei ontem. E se eu conseguir isso hoje, eu já estou no lucro, porque eu já melhorei um pouquinho. Se ontem eu reclamei, resmunguei e achei que não estava bom, e hoje eu já parei e pensei, uau, de novo? Mas não gritei, não me estressei, então eu já estou conseguindo exercitar a minha fé. Eu estou em busca daquele ser que eu quero ser. Lá nas instruções dos Espíritos, o item 12, nós aprendemos que a fé é divina e humana. E aí a gente vai ver por que essa diferença entre fé divina e fé humana. Porque a gente pensa que fé é fé. That's it. Mas existe uma pequena diferença. Talvez não seja até tão pequena assim. E lá no Evangelho a gente lê que a fé é humana ou divina e vai depender de como os homens aplicam as suas faculdades, as necessidades terrenas ou as aspirações celestes e futuras. É isso que vai determinar se a fé é humana ou divina. O que é a fé divina? Exemplificado no nosso Evangelho. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer realizar em sua vida belas e nobres ações, tira da sua fé e da certeza da felicidade que o espera a força necessária. E assim também se realizam os milagres da caridade,
do sacrifício e da abnegação. Enfim, com a fé, não há más tendências que não possam ser vencidas. A gente vê que a fé divina, o homem coloca à disposição de Deus. De que forma? Ajudando os seus semelhantes. Porque através de ações nobres, como diz ali na nossa passagem, é que ele tira a fé e a certeza da felicidade que o espera. Um exemplo disso a gente pega sempre no trabalho. Tem tanto exemplo que fica difícil. A gente às vezes tem nomes, a gente costuma falar nomes conhecidos, como por exemplo Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa exerceu a fé a vida inteira. Ela sabia que ela iria chegar em algum lugar que ela queria chegar. Então ela fez isso a vida inteira. Ela acreditava no futuro e com belas e nobres ações... Opa, saiu aqui. Só um pouquinho que pulei aqui. Aqui. Madre Teresa, por exemplo, a vida inteira dela, ela fez o quê? Ela trabalhou pelo bem do outro, ela exercitou a fé, porque ela sabia com absoluta certeza que daquele trabalho que ela realizou, sairia um grande resultado no final. Então, o que a fé divina nos diz? Que nós temos que colocar esse trabalho, esse trabalho que se faz de fazer com que os outros tenham fé, tem até um dizer que fala que as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então, tudo que a gente está ouvindo aqui nos move, nos dá vontade de fazer alguma coisa. Mas é vendo os outros fazerem que a gente realmente vai fazer também. Se a gente passar por alguém que está fazendo alguma atividade, um voluntariado, catando, por exemplo, sujeira numa praia, um exemplo que a gente tem visto muita gente fazer isso ultimamente, e a gente pensar assim, nossa, tá todo mundo juntando e eu também vou, pega uma sacolinha e junta, foi pelo exemplo, porque se alguém só passasse por ti e te desse um panfletinho e dissesse assim, vamos limpar a praia, tu ia olhar, se tu fosse bem educado, ia lá guardar o papelzinho e levar junto contigo até o lixinho, né? Se não tivesse consciência do meio ambiente, já ia jogar ali mesmo para que eles juntassem e ia seguir teu caminho andando na praia. Então a gente tem N maneiras da gente exercitar a nossa fé, mas a diferença entre a divina e a do homem é que quando a gente crê no futuro, a gente crê que existe um Deus, a gente crê que existe uma vida melhor lá na frente. É como ir para a escola e saber que depois que eu terminar a minha faculdade, eu vou ter que começar lá no prézinho, mas eu vou passar por todos os estágios até terminar a minha faculdade. Aí lá na frente, os anos vão passar de qualquer forma. 10, 15, 20 anos. Se eu optar por não estudar, quando eu chegar lá na frente, eu vou ter aprendido alguma coisa? Claro que vou. Mas eu provavelmente não vou ter aquela profissão, porque eu não estudei, eu não me preparei. Então, a gente tem que ir trabalhando essas questões devagarinho, sabendo que lá na frente eu vou colher o que eu estou plantando aqui. Então, essa é a nossa fé divina. Essa é a diferença. Já a fé humana... É colocado para nós que o homem de gênio, que persegue a realização de alguma grande empreitada, ele triunfa. Porque se ele tiver fé, pois ele sente que pode e deve conseguir, e esta certeza lhe dá uma força imensa. Um exemplo disso, por exemplo, essas meninas, as 4 acreditaram que elas podiam, que elas sabiam que elas podiam participar, que elas podiam treinar, e elas poderiam vencer nessa modalidade esportiva que elas escolheram. Em quem que elas tiveram fé? Foi em Deus ou foi em primeiro lugar nelas mesmas? É isso que o Evangelho coloca para nós. A gente vai colocar, não é que o que faz o trabalho voluntário é a fé divina e o que realiza alguma coisa em prol de si próprio, então é a fé humana. Não é isso. A diferença é que quando a gente acredita em nós mesmos e nós queremos alguma coisa em relação ao nosso futuro e nós vamos lá e nós buscamos, o que a gente quer dizer com isso? Que a fé tem que começar por nós mesmos. A gente tem que buscar dentro da gente. Aí, fazendo as coisas que eu acreditei e que eu consegui vencer, eu vou fazer muito mais do que eu já faço. Um exemplo disso, que todo mundo provavelmente conhece, eu gosto de botar exemplos, é Nick, né? Acho que a maioria já deve ter visto esse rapaz, a Nick Vujicic, ele é australiano, né? Já nasceu sem braços e pernas, devido a uma síndrome rara chamada tetramélia, causada por falha na formação embrionária. Apesar de todas as suas limitações,
ele virou um exemplo de superação e roda o mundo fazendo palestras motivacionais. Já ele aprendeu a escrever com a boca, digitando, formou-se em economia e contabilidade, se casou e é pai. E como se ele não bastasse, ele virou escritor best-seller, já falou para mais de 6 milhões de pessoas em mais de 50 países. O que ele falou com relação a vencer essa dificuldade particular dele? Sabe por que eu consigo fazer tudo isso? Porque eu não tenho medo de dificuldades e me esforço bastante. E o que é isso? Colocar a fé em movimento, acreditar em si. E aí, quando eu olhei isso aqui, que é uma história que a gente já conhece, que ele disse que havia tempos na vida dele que ele pensava que ele jamais teria uma esposa. Ele não só tem, como é linda, e lhe deu um filho ainda. Então, são coisas que a pessoa acreditou. Em algum momento da vida dele, ele acreditou nele mesmo. Aí eu pensei, puxa vida, eu tenho pernas e braços, não sei nadar. E a pessoa nasce com todas essas dificuldades e consegue virar o exemplo que ele virou. Então, a gente se limita, a gente se aperta dentro da gente mesmo. Das limitações físicas e também das nossas limitações como pessoa, no sentido de aprender, limitação até espiritual. A gente não se dá conta do ser enorme, cheio de potencial que a gente é. E a gente tem um outro exemplo bacana também aqui, que é esse rapaz, que ele é natural da Bahia, da tua terra, Marisa. Ele se chama Cláudio Vieira, portador também de uma outra doença bastante limitante, que se chama artrogripose múltipla congênita, que deixou ele assim, totalmente deformado. Braço, coluna, a cabeça voltada para trás, né? E ele diz que não. Todo mundo pergunta, né? Tanto é que ele tem um livro, essa foto aqui no lançamento do livro dele, que ele diz assim... Eu acho que eu tirei daqui. Ele diz assim, o nome do livro é O Mundo Está de Cabeça para Baixo. Aí a gente olha e pensa assim, mas é ele que está. Ele que está é uma metáfora, porque, na verdade, ele veio para quê? Para mostrar para a gente, porque a gente gosta de colocar bastante exemplos, e é legal a gente colocar um exemplo de um brasileiro mesmo, porque esse cara conseguiu se formar na faculdade. Ele também dá palestras. Ele também inspira pessoas ao redor do nosso país. E ele também já saiu do nosso país fazendo isso. Então, são exemplos para a gente não parar naquela nossa limitação de achar que a gente não pode, de se achar um ser fraco, uma pessoa incapaz. A gente não é assim incapaz, a gente tem condições. E ele disse, as pessoas me perguntam, quando vão colocar alguma coisa para eu ler, eles pegam o livro e viram assim. Eu, não vira porque eu enxergo normal. Não tem que virar o livro, eu enxergo como todo mundo. Quer dizer, a gente já olha para ele e já faz uma imagem assim, uau, coitado, né? E por que ele consegue fazer isso? Palavras dele também. Eu tenho muita fé em Deus. É importante ter fé, acreditar que é capaz, acreditar no próprio potencial e que os sonhos se transformam em realidade. O que cada uma dessas pessoas tem em comum é isso. É acreditar em si mesmo no primeiro momento. É saber que todos nós temos essas capacidades, essas potencialidades dentro de nós de ajudar a nós mesmos e, com isso, sobrar força, sobrar conhecimento, sobrar vontade de ajudar os nossos irmãos. Estou esperando o pessoal tirar uma fotinho ali. Deu? Deu. Obrigada. A gente colocou mais uns exemplos aqui e a gente diz assim que são pessoas que não... Aqui não citei nome, não busquei nome nem nada, até só para nos abrir as nossas mentes, para a gente ter a noção do quanto nós somos capazes e não temos ideia. Então, aqui eu vou dizer que são ilustres desconhecidos, mas alguns deles têm uma história também. Eu só não coloquei porque o nosso objetivo não é ficar mostrando tudo isso, é só porque a gente possa olhar para dentro de si mesmo e ter fé, em primeiro lugar, em si mesmo. Seja lá o motivo pelo qual nós estamos travados em nossas vidas, nós estamos perdendo a fé, cada um tem os seus problemas, cada um passa pelas suas dificuldades. Pode ser um problema como esse, pode ser um problema físico, pode ser um problema como eu que não sei nadar e quero aprender, é um problema. Não é exatamente um problema, mas cada um de nós passa pelas suas dificuldades, pelas dificuldades que vão nos ensinar, pelas que nós precisamos. Se nós aprendemos a vencer e sabermos que a gente tem a força de sair daqui e chegar lá, todos nós conseguimos fazer isso com os nossos
com os nossos amores, com os nossos queridos também. A gente pode fazer conosco e pode fazer com o outro. Se cada uma dessas pessoas não tivesse acreditado em si mesmo, eles estariam lá. Cada vez mais, hoje em dia, a gente vê surgindo... É de um tempo em que as pessoas, se tinham um probleminha qualquer, já ia para a cadeira de roda e lá ficava. E hoje em dia a gente vê isso aqui, ó. Isso aqui é evolução. A gente não está mais parando de ter fé, de acreditar, só porque a gente não tem um braço ou não tem uma perna. As pessoas estão querendo ir adiante, e elas estão indo, e elas estão vencendo, e elas estão conseguindo fazer isso, porque elas têm fé nelas mesmas. Isso acontece também com os animais. Veja que até os animais... É uma lição para o cachorrinho? É possível que seja, mas é mais provável que seja para nós que convivemos com ele. Porque se a gente não acreditasse, se aquele homem não acreditasse que o cachorrinho tinha solução e podia aprender a andar em duas pernas, o que ia acontecer? Vamos colocar para dormir. Tadinho, ele vai sofrer tanto. Mas ele é um ser como outro qualquer. Da mesma forma que o Nick veio sem as pernas, ou que o Cláudio veio com aquela dificuldade que aos poucos foi fazendo com que ele ficasse todo deformado, é um ser que está ali dentro, e está em evolução, e continua indo adiante. Na imagem a seguir, vocês imaginem o que teria acontecido se essas pessoas tivessem perdido a fé. Isso é bem recente, foi resolvido essa semana. Todo mundo lembra disso, né? Imagina essas crianças... Os primeiros 9 dias sem luz dentro de uma caverna, com um único adulto junto, sem um poder enxergar o outro. Se nós tentarmos nos colocar nessa situação, quem de nós teria fé e acreditaria que ia sair de lá? Na segunda, na fotinha direita aqui, vocês podem ver que, não sei se todo mundo sabe, né, mas o treinador tinha sido monge. E tudo que ele sabia e passava para esses meninos, ele ensinou. Então, o que manteve a calma e a paciência foi a meditação. Eles tiveram fé e continuaram. E quem diria que eles iam estar todos fora da caverna, todos bem, todos saudáveis. O maior exemplo de... Importante também foi a fé de quem estava fora. Porque se também perdesse a fé, eles iam para Exatamente. A gente não tem noção de onde é que eles estão. Não vamos nem procurar, porque já procuramos, sei lá, 3, 4 dias, já morreram. Pensem, se eles tivessem acreditado que eles estão mortos depois de 9 dias, por exemplo, que foi o dia que finalmente alguém conseguiu localizar eles, e aí então começou aquela mobilização toda de realmente começar um projeto para tirar essas crianças e o treinador da caverna. Então, a fé que as pessoas têm é o que mantém elas vivas. As que estavam, como a Marisa colocou, do lado de fora, tanto quanto as que estavam do lado de dentro. Porque eles só saíram de lá de dentro porque quem estava do lado de fora também teve fé, acreditou e não desistiu em momento algum. Parecia que ia ser impossível retirar essas crianças. E hoje a gente vê que estão todos aí. Morreu uma pessoa, né? O que é a parte triste dessa história, que morreu um dos mergulhadores tentando salvar. Mas, felizmente, de todos os outros, de todas as equipes, tudo... E o movimento que foi feito, com pessoas de vários países, todos unidos em busca de um único objetivo, de tirar aquelas crianças e o treinador vivos lá de dentro. E dentro do possível, saudáveis e em condição de, depois que saísse de lá, então, seguir adiante. Foi muito bacana. Para mim, foi um exemplo de fé enorme. Quantas vezes eu olhava e assistia e pensava assim, não tem jeito. E quantos de nós não pensaram a mesma coisa? E olha aí, o exemplo que a gente tem hoje, né? Todos bem, graças a Deus. Então, o Chico coloca para nós que a fé sincera é uma ginástica do espírito. Quem não exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontra-se a mais tarde ficar sem movimento, ficar engessado. Se a gente não exercitar a nossa fé, nós vamos ficar engessados nisso, né? E fazendo uma pequena alusão, falando um pouquinho rapidinho com relação ao que está no nosso estudo de hoje também do magnetismo, tem aquela frase que diz que Cristo, adiante a gente vai ver isso, né? Fala para a mulher hemorroísta que foi a tua fé que te curou.
Por quê? Porque o magnetismo, que na época de Jesus não era bem entendido, ele é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares que são qualificados outrora de milagres. Ora, o que eram esses milagres senão efeitos naturais cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do espiritismo, que veio nos trazer à luz o que é o magnetismo, se tornaram completamente compreensíveis. Hoje a gente entende os milagres do passado graças a essa doutrina que nos ensina o que é o magnetismo. Que a gente não tem noção do tanto de magnetismo que a gente tem, que causa uma atração. Então, o magnetismo, só para ficar um pouquinho mais claro, que leva à cura, o magnetismo do ponto de vista espiritual, ele é uma ação magnética e ela pode produzir-se por indução ou transfusão da seguinte maneira. Magnetismo humano, o fluido do magnetizador é o magnetismo propriamente dito, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. O magnetismo espiritual, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico, espontâneo, para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. A sua qualidade está na razão direta das qualidades dos espíritos. Então, a gente, quando está dando um passe, o que a gente está fazendo? A gente está sofrendo o magnetismo do ponto de vista espiritual e o nosso também. A gente está usando esse passe, essa imposição de mãos, muitas vezes, para quê? Para curar o outro. Isso tem alguma relação com o abraço? Com o abraço? Estava lendo uma reportagem que falava que o abraço ele tem um poder de cura também. Não Eu só... estava estudando isso, eu não queria saber se isso tem alguma relação com... Como nós somos compostos de energia, a nossa energia, de qualquer forma, quando for direcionada com boa vontade para qualquer pessoa que a gente queira ajudar, o abraço, a imposição de mão, a palavra amiga, tudo aquilo que é dito com o objetivo de ajudar alguma pessoa, sim, a gente está utilizando, porque cada um de nós tem uma aura, um espaço onde essa energia ela é mais forte. Então, se a tua energia é mais forte, o teu magnetismo é mais forte, quando tu abraçar alguém, tu está curando alguém. Quando tu usar tuas palavras para dizer alguma coisa, sabe aquela pessoa que olha para a gente e fala uma coisa bonita, a gente até enche o olho d'água? Aquela pessoa tem um magnetismo extremamente poderoso, todos nós temos isso. Então, está relacionado sim, porque nós somos energia, tudo é energia. E eu tinha falado ali, coloquei o carro na frente dos bois, né? Mas essa passagem aqui, que consta que eles chamam de a hemorroíça, né? É aquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Então, ela estava muito fraca, por isso que eles fizeram essa, vamos dizer assim, isso não é uma foto, é uma ilustração, como se ela estivesse meio que se arrastando e ela mal consegue tocar nas vestes do Cristo. Por que ela fez isso também? Porque naquela época nem sequer era permitido que pessoas nessas condições... a pessoa era vista como suja. Então, ela não tinha o direito de estar no meio do povo. Mas ela foi lá, na sua fraqueza, e meio que se arrastou, porque ela ouviu falar que o Cristo tinha um poder extraordinário de cura, de conhecimento, e ela acreditou. Então, ela toca nas vestes dele e, realmente, daquele momento em diante, ela consegue se curar. E o Cristo pergunta, quem me tocou, né? Quem tocou na minha veste? E aí os discípulos falam, mas Senhor, são tantas pessoas, né? Como a gente vai saber quem tocou? Ele diz, mas alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que uma virtude saiu de mim. E ela, então, se apresenta, né, humildemente diz que foi ela quem tocou. E o que o Cristo diz para ela? A tua fé te curou. Desde então, a gente vem tendo dificuldade em entender que somos nós que conseguimos chegar lá, que é a nossa fé que nos faz nos curarmos e curarmos o outro, que nós temos um poder de magnetismo extraordinário dentro de nós. O Cristo disse, vocês podem fazer tudo o que eu faço e mais. Tudo tranquilo, gente? Então, eu acho que agora é a hora do nosso videozinho, vamos ver. Isso, vou passar um videozinho aqui. There's
important difference to me, very huge difference between belief and faith. Although in some languages, in the German language, if I remember correctly, the two words are the same. But there's a huge difference between belief and faith. Faith is a better word for it would be trust, an inner deep trust in life, God, universal intelligence, whatever you want to call it. It is a sense of deep trust that can only be there when you are connected with that which is beyond the mind, because it is the mind where belief operates. So you have to go deeper than belief to find faith. Faith has nothing to do with stories. Faith is a direct realization of power. Faith is what you probably know the Chinese Book of Wisdom, Tao Te Ching. These three words, Tao Te Ching. The Te, the second word, which in English is written Te, is power, really. That's what it means. It's wrongly translated usually as virtue, but it really means power. So the Tao Te Ching is the book of the power of the Tao. The Tao is the transcendent, that the one life that pervades the entire universe. So that power is faith. So when you have faith, you're rooted, consciously rooted in being. Deeper than the person. And faith is also the end of all fear. Fear means you haven't moved beyond the realm of form. When you're rooted in the formless, there's no more fear, because only when you take yourself to be this entity, the physical body and the psychological form, and you always feel threatened. When you realize you are not only connected to something much vaster, but you are that vastness, then you have faith. Obrigada. Então, vocês viram que a fé, colocada por Eckhart Tolle, na verdade, ele não é ligado a nenhuma religião específica. Isso que é bacana, que a gente vê que fé é uma coisa que está lá dentro de cada um de nós. Então, se houver 1% de fé, aliás, se houver 1% de chance, tenha 99% de fé. E aí a gente vê se realizar milagres, né? Que nem a gente acabou de ver. Todo mundo assistiu Star Wars? Desculpe a brincadeira, mas é pra gente notar o quanto a gente se pega nas desculpas, no quanto a gente procura desculpa para achar que a gente não é capaz, né? Então, olha só o que essa criatura passou e ainda veio conquistar a galáxia, né? Então, ele foi escravo na infância, perdeu a mãe, a mulher, os filhos, as pernas, um braço e teve 95% do corpo queimado por lava. Ainda assim, ele acreditou e conseguiu conquistar a galáxia. E você? E nós? Qual é a nossa desculpa para não exercitarmos a nossa fé? Para não acreditarmos em nós mesmos e nas promessas que o Cristo fez? Era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um ótimo dia. Obrigada.